coração da igreja, quero ser o amor do coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal com o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós estamos na 37ª aula, 37º encontro. É isso, né, Adilto? Isso mesmo, né? Então, estamos aqui, firme, fortes, né? Muito bem, amados irmãos. Estamos vendo aqui no Catecismo os mistérios da vida de Cristo. No último encontro, a gente falou sobre os mistérios da infância e da vida oculta. E agora nós vamos falar sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Vamos tentar terminar essa parte dos mistérios, que são bastante, mas a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque não tem muito segredo nisso aqui não, né? Isso aqui, a vida pública, é aquilo que está nos evangelhos, né? Basicamente o catecismo coloca aqui, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, o reino de Deus próximo, o anúncio do reino de Deus, feito por Jesus, os sinais do reino de Deus, as chaves do reino, a transfiguração, que é o antegozo do reino, a subida de Jesus a Jerusalém e a entrada messiânica em Jerusalém. Esse é o da vida pública. Mas você poderia perguntar, mas padre, sobre a crucificação, isso é o próximo passo do artigo, né, que é Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Essa parte aí vai ser um outro artigo, essa parte, vamos dizer, da paixão de Jesus, que também é vida pública, mas vai ser uma outra parte, tá bem? Muito bem. Então vamos começar rezando e pedindo as luzes e as graças do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados irmãos, para não perdermos tempo, vamos direto para isso aqui, né? Então, a partir do número 535 até o 537, o Catecismo vai falar sobre o batismo de Jesus. Aqui talvez eu preciso gastar um tempinho, né, maior do que os outros. Por quê? Porque no início da igreja nós já vimos sobre ele, uma heresia chamada adocionismo. E basicamente essa heresia dizia o quê? Que Jesus era um homem como outro qualquer, que tinha sido adotado, por isso adocionismo. Deus teria adotado Jesus, né? Jesus era um homem adotado por Deus e essa adoção teria acontecido justamente no batismo de Jesus. Isso já foi uma heresia que já foi combatida e vencida, né? Descartado isso. Não foi bem assim. Então, aqui a gente podia falar também sobre a unção de Cristo, mas a gente já falou sobre a unção. Por isso que eu estou falando que aqui a gente vai mais que passar, assim, meio rapidinho sobre esses assuntos. Se vocês recordar lá um tema para trás aí, quando nós falamos sobre o Messias ou ungido, a gente falou sobre essa unção de Jesus. Então, para a gente não perder tanto tempo, você pode voltar lá, procurar o título, inclusive, do programa. Acho que é isso mesmo, né, Adilto? O Cristo, né, ungido de Deus, mas está lá. Eu não vou te recordar agora qual a aula,
mas a gente já falou sobre isso, né, no catecismo para trás. Então aqui a gente só menciona. E falamos um pouquinho sobre essa heresia, né, que é o adocionismo, que já foi combatido, já foi vencido. Então se eu ver essa besteira por aí, que Jesus foi adotado no batismo, esqueça, isso já está vencido, tá bom? As unções de Cristo, só recordar alguma coisinha importante, é diferente das nossas, né? Jesus é batizado também pensando no nosso batismo. O batismo de João é um batismo para perdão dos pecados. E o sacramento por excelência que perdoa os pecados é o batismo, né? Tem gente que acha que a confissão é o sacramento que perdoa os pecados. Mas é uma segunda opção. O primeiro é o batismo. Então, no batismo nós somos perdoados de todos os pecados. Por isso que chama banho espiritual. Até esses dias agora celebramos a Páscoa, né? E lá vai estar na vigília pascal, quando se tem batismo, falando do banho, né? O banho espiritual, né? É isso. Por quê? Porque lava-nos do nosso pecado. E depois de batizado, a gente está puro. Mas a gente é como criança, né, que acaba sujando a roupa, né, que a gente recebeu novinha, pura no batismo, aí tem outra chance de lavar ela, que é no sacramento da confissão, né, em alguns sacramentos, principalmente da confissão, lava de novo os nossos pecados, tá bom? Então, o catecismo vai dizer isso, né, que a unção de Cristo, o batismo dele, é pensando no nosso batismo. Por favor, vocês leiam, tá bom? O catecismo. Nós não estamos lendo todo ele, mas você pode ler. A intenção aqui é incentivar a leitura. Então, às vezes eu não gasto muito tempo lendo, mas é para vocês lerem, tá bom? Ok? Muito bem. Então, a diferença das nossas unções para Jesus, enquanto em nós o Espírito Santo é derramado, no batismo, né? Derramado em nós. Em Jesus, o Espírito Santo permanece. Recordemos isso. Nele ele permanece. E de uma forma inimaginável, né? Que não dá para compreender. Por quê? Porque tem a ver com aquele mistério da união hipostática. Lembra, né? Que a gente já falou sobre isso também. Dessa união da Trindade, união hipostática. Então, o Espírito permanece em Jesus, né? Mas esta unção tem uma certa analogia, né? É diferente, mas também tem analogia com a nossa própria unção. Jesus aceita isso por causa da nossa própria a unção que perdoa, que faz um exorcismo, né, na nossa vida. Então, o Pai manifesta também ali o seu amor. Esta manifestação é mais para nós do que para Ele próprio, né? Porque Jesus sabia que o Pai o amava, né? Ele é o Filho amado, né? Que se identifica, e aí que está o mistério desse batismo de Jesus. Ele se identifica também, em outra tradução, nessa unção, com o servo sofredor lá de Isaías, né? Então você pode ler aí e conferir isso no catecismo, né? Por exemplo, que começa assim o número 536. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor, aquilo que a gente dizia, né? Deixa-se contar entre os pecadores. Ele, não sendo pecador, se deixa lavar como se fosse um pecador, mas ele não precisava, né? Já é o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que é um batismo também pensando em nós, né? O Espírito Santo, então, repousa sobre Jesus de uma forma misteriosa, a gente não dá para entender totalmente como é isso. E isso, então, também, o batismo dele é uma espécie de antecipação do nosso próprio batismo. Isso vai dizer aqui o catecismo, né? Tá bom? Tem esse texto que acho que é bom a gente ler, dois textos aqui que fala de São Gregório Nazianzo e Santo Hipólito, que eu vou ler aqui, que está no número 437, na página, aqui do outro lado da página aqui, na página 152. Diz São Gregório Nazianzo: pelo batismo nos sepultamos com Cristo para ressuscitar com Ele.
Desçamos com ele para sermos elevados com ele. Subamos novamente com ele para sermos glorificados com ele. É um texto antigo, né, de São Gregório de Nazianzo, um dos 3 grandes capadócios dos padres da igreja, 3 grandes teólogos, né, amigos e irmãos, né? Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e São Basílio Magno, né? São os 3 grandes, chamados os teólogos da Capadócia. Pois tem uma aqui de Santo Hipólito, né? Um que influenciou muito o Santo Agostinho, né? E diz assim também esse texto sobre o batismo. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus, né? O batismo nos faz filhos de Deus, né? Então, é isso. Aqui agora o próximo tópico, o número 538, fala da tentação de Jesus. A tentação que todo ano a gente vê sobre a tentação de Jesus no início da Quaresma, né? Então é algo já bem conhecido, né? A tentação. Só algumas coisinhas talvez, né? A tentação, o catecismo vai falar sobre a tentação de Jesus, que é uma manifestação na sua vida, mistérios, né? Da sua vida pública, no número 538, 539 e 540. Então, a gente precisa entender que Jesus foi tentado por nós, né? E venceu a tentação. Vencendo a tentação, venceu também por nós, né? Isso é importante. Eu estou resumindo o que o catecismo está dizendo aqui. Você leia depois esses 3 números que você vai entender melhor. Nós não somos capazes de evitar a tentação. Olha o mistério, né? A tentação é inerente à nossa pessoa humana, né? Aquele livro famoso, que é um livro que todo mundo deveria ler, antigo, né? A Imitação de Cristo, é um livro maravilhoso, espiritual, de grande autoridade, né? Ele vai dizer, em certo momento, que nós somos tentados por causa da nossa concupiscência, né? Porém, não é só por isso, porque Jesus não tinha concupiscência e foi tentado, Nossa Senhora também foi tentado, né? É um mistério. Então, Jesus foi tentado e venceu por nós. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, eu aconselho, mais uma vez, aquele livro que eu já mostrei aqui, do Bento XVI, Jesus de Nazaré. Aquele primeiro volume, tem uma parte que ele vai falar sobre a tentação de Cristo. A editora lá da Biblioteca Católica lançou ele, um formato bem bonito, né, como sempre, juntou os 3 livros, né, um deles fala sobre a infância de Jesus e os outros sobre toda a vida de Jesus. Juntou eles num volume só e lançou, Biblioteca Católica, você pode procurar. Eu cito muito o Bento XVI porque ele que ajudou muito a escrever o catecismo, né? E assim, pessoalmente, eu gosto muito dele, né, do Bento XVI. Eu creio que o Bento XVI, ele ainda está vivo, né? Não é depois de morto, passando um tempo, ele vai ser declarado doutor da igreja. Tão importante é os escritos dele, que talvez a gente dá menos valor agora, mas depois dele morto, talvez a gente não vai ver isso, eu, a minha geração, a Dilton, não sei, né? Mas eu acredito que ele será um doutor da igreja, né? Tão importante que é, né? Um homem santo, de muita espiritualidade, de muita espiritualidade. Então, é um místico, né? Estou elogiando muito ele está vivo, né? Mas porque a gente pode usar muito dele. Esse livro, Jesus de Nazaré, quer aprofundar um pouquinho? Veja lá. Então, quem quer conhecer sobre a tentação de Jesus, procure o primeiro volume, se não quiser os 3. O primeiro volume dele fala sobre essa tentação, você pode aprofundar, né? O primeiro volume do Bento XVI. Tá bem? Então, só vou ler aqui um trecho do Catecismo, esse número 540, falando sobre a tentação. Aí a gente passa por outro tema. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, oposta à que lhes propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. O que é a tentação
no fundo, a tentação de Jesus, que Satanás propõe para ele, que os homens também esperam dele, é que ele fosse o Messias político. É uma tentação isso, né? Percebe que nós continuamos sendo tentados nisso, né? O Bento XVI vai falar muito sobre isso. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. De fato, nós temos um sumo sacerdote, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Ele foi tentado, mas não pecou. A igreja se une a cada ano durante os 40 dias da grande quaresma ao mistério de Jesus no deserto. Então, os 40 dias da quaresma, a gente viveu agora há pouco, né? Estamos no tempo da Páscoa, né? Agora, né? Segunda semana da Páscoa, né? Estamos vivemos então esse período de 40 anos, de 40 dias, né, de provação, de penitência, inspirado na tentação de Jesus para a gente vencer o mal, né? Tá bem? Muito bem. O número 541 e 542 fala do reino de Deus. O título é O Reino de Deus está próximo, está bem próximo. É a proximidade do reino de Deus, né? O reino de Deus em germe é a igreja. Então vai fazer essa unificação, diferenciação entre o reino de Deus e a igreja. Jesus é o próprio reino. O Bento XVI diz isso também, né? Mais uma vez, né? Jesus é o próprio reino. Acho que no segundo volume do livro, desse mesmo livro que eu citei, no segundo volume, ele fala sobre o reino de Deus, o Bento XVI, que seria bastante importante que a gente lesse. Nesse livro, o Papa Bento XVI, Jesus é o reino em pessoa, ele é o próprio reino. No volume 2 desse livro, dessa coleção, Jesus de Nazaré, o Bento XVI vai dizer isso. A igreja é também o reino. Por que a igreja é o reino? Se identifica com o reino? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E se Jesus é o próprio reino, a igreja é o reino. Não é um reino político. Jesus disse, o meu reino não é daqui. Então, a igreja, enquanto peregrina, é reino em germe. É o germe do reino, vai dizer aqui o catecismo, né? Mas no céu, ela é o reino, né? Perfeita. Existe uma misteriosa coincidência e uma misteriosa diferença entre igreja e reino. Igreja e reino se coincidem, a mesma coisa, mas também se diferencia, né? É isso que o catecismo vai dizer aqui, né? Leia que você vai entender um pouquinho, né? Então, o reino de Deus e a igreja é uma só, né? Aqui, nesse mundo, né, o reino de Deus é como um germe, a igreja é o germe, as sementes do reino que florirá no céu, e aí sim se identificará com a própria igreja. Poderíamos dizer assim, os limites do reino são os mesmos limites da igreja, né? Seria isso. Tá bom? Então, outro tema, eu estou passando assim rapidinho, gente, porque isso aqui é o que está escrito mesmo, tá bem? Podem ficar tranquilos, tá joia? É isso mesmo. Então, agora, sobre o reino, o catecismo número 543 ao 546, estes 4 números, vai falar sobre o anúncio do reino, né? O anúncio do reino. Jesus anuncia o reino de Deus a todos os homens. E aqui vai dizer, principalmente no número 545, sim, ele anuncia a todos os homens, mas de maneira especial, ele tem um anúncio especial, ou tem assim algo especial para um tipo de homens, uma classe de homens. E aqui no número 545 ele vai dizer que quem são esses especiais do reino, que ele tem um cuidado especial.
esse anúncio de forma mais explícita, né? De aos pobres e aos pequeninos. A igreja tem sim um amor de predileção pelos pobres e pelos pequeninos. Vamos entender um pouquinho isso aqui, né? Então, a gente precisa entender que não é só pelo fato de ser pobre que já faz parte do reino de Deus, viu, gente? Eu posso falar isso porque minha família é pobre mesmo, sabe, gente? É pobre, fui criado, né, de maneira muito pobre, né? A minha casa, quando eu nasci e cresci, era de chão batido, paredes feitas com palha de buriti, telhado feito com palha de buriti, num terreno que nem era nosso, né? No sítio, na roça. Então a gente era pobre mesmo. E ainda somos, né? Minha família que está me assistindo ainda é pobre. Hoje talvez tenha dado uma remediadazinha um pouquinho melhor, mas continuamos pobres. O fato de ser pobre fisicamente, pobre de bens, não significa estar no reino. Entendeu? Senão era fácil, era só todos os pobres. Não. Todos os pobres têm garantia no reino? Não. Porque o Evangelho cita a forma de ser, ele fala de pobres em espírito. Por que ele fala isso? Porque existe gente pobre de bens materiais, mas que são orgulhosos demais. Vive numa soberba tremenda. Então, não entra no reino. Soberba não entra no reino. Por isso que ele fala pobres de espíritos. Mas de maneira especial, né, a igreja tem um carinho por esses pobres. Mesmo os que não são pobres de espírito, a igreja tem um cuidado especial com eles. Porque o anúncio do reino é primeiramente para eles. O Evangelho também fala de pequeninos. Os pequeninos é aqueles que têm alma de criança. Jesus falou que deles é o reino do céu, quem se faz como criança. Ou seja, a criança aqui talvez seja o exemplo melhor de pobre e de pequenino. Porque que não tem maldade no coração, que é inocente, né? Então, para resumir isso aqui, existe um amor especial de Jesus, sim, pelos pobres e pelos pequeninos. Isso é uma realidade explícita no Evangelho, está muito claro isso no Evangelho. Pobre no Evangelho, porém, não é uma classe social. O Evangelho explicita pobres em espírito, né? Porque existem pobres desvalidos economicamente que são soberbos. Não basta ser pobre, precisa ser humilde. Jesus se compadece dos miseráveis também. Lembra? Os pequeninos aqui entram, os miseráveis pecadores. Opa, olha aí. Pobres pecadores. Miseráveis, mas se compadece muito mais dos miseráveis espirituais, que são os pecadores, né? A opção preferencial também por estes que são pecadores. Tá bom, irmão, amados irmãos? Não tem muito o que discutir nisso aqui, eu só falei isso porque tem alguns teólogos que exageram nesse sentido, né? Então, só para a gente entender o que o catecismo está dizendo. Leia aí e você vai entender. Esse tópico aqui do anúncio do reino, né? Pois vem os sinais do reino de Deus. Os sinais do reino se manifestam sobretudo no exorcismo. É o que o catecismo diz. Eu vou até ler o número que fala sobre o exorcismo aqui, ó. O número 550. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. A gente tem que entender isso, gente. O catecismo é muito claro sobre aquilo que a igreja crê. Crê que Satanás a gente já falou sobre isso, o diabo é um ser mal que existe. Nós não acreditamos nele, não temos fé nele, mas ele é real, né? E que trabalha como reino. E trabalha neste mundo para implantar o seu reino. Então, olha o que diz o catecismo. Então, fala de libertar os males terrestres, mas, sobretudo, o advento do reino de Deus e a derrota do reino de Satanás. Jesus diz, Mateus 12, 28, se expulso
No entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus, né? Se expulsa o demônio, né? Continua o catecismo. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, né? Isso é importante a gente entender. Isso é uma citação, ele está fazendo uma referência aqui a Lucas 8, 26 a 39, né? Essa passagem aqui, onde ele fala assim: os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio do demônio. O catecismo está claro nisso, gente. Não tem interpretação aqui. E citando lá o Evangelho de Lucas. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. Mais uma citação de João 12, 31. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro, diz o catecismo aqui, né? Tá bom? Muito bem. Aqui agora, no número 551, fala das chaves, as chaves do reino, né? Jesus dá à sua igreja o poder de ligar e desligar. É o que vai dizer esses números aqui do catecismo, né? Chaves do reino, que é o número 551, 552 e 553, esses três números, né? Então a palavra-chave, acho que aqui é bom explicar isso, a palavra-chave aqui quer dizer também um poder dado à igreja, mas de forma especial dada a Pedro. Lembra? Eu te darei as chaves do reino de Deus e tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Então o número aqui, no número 551, tem uma citação aqui de Lucas 22, que diz assim: por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Jesus falando aos apóstolos: havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Então, as chaves do reino têm a ver com o poder dado à igreja, e o poder dado de maneira especial a Pedro, né? Tá bom? Leia também esses aqui para vocês entenderem, tá bom? E o catecismo vai dizer lá no número 531 que confiou a Pedro uma autoridade específica, né? Citando lá Mateus 16, 19. Por fim, tem a transfiguração. Que parar um pouquinho. A transfiguração, o título é assim, ó: um antegozo do reino. A transfiguração é a antecipação da alegria, do prazer do reino, do gozo do reino. Estar no reino é gozar a felicidade, gente, a felicidade verdadeira. E a transfiguração, lembra que a gente está falando dos mistérios da vida pública de Jesus. Isso é um mistério que não cabe na nossa mente. Por que eu estou gastando um pouquinho de tempo maior sobre isso aqui? Porque alguns, né, teólogos, aí, principalmente teólogos liberais, querem transformar a transfiguração, desejam transformar, tentam transformar em um mito inventado, entendeu? É só um mito que não é real. Não é isso que diz a igreja, né? O catecismo vai ser bem claro, né? Ele vai dizer de uma manifestação trinitária, né? Trinitária. Tipo assim, o que está por trás da transfiguração, amados irmãos, na verdade, é a manifestação da liberdade de Deus. Quer dizer, livremente ele assume a forma de servo, de escravo, ao assumir a encarnação. E livremente também ele poderia manifestar a sua glória. Dizer que é livremente que ele vai se entregar na cruz. Então, isso é importante, tá bem? Tem uma citação aqui da liturgia bizantina, no número 555, que vale a pena a gente ler. Primeiro fala sobre a Trindade aqui. A Trindade inteira aparece. O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito Santo na nuvem, claro, né? Está dizendo que na transfiguração aparece a Trindade, né? O Pai, quando fala, a voz é do Pai.
Jesus, né, que já está ali, e aquela nuvem que nos envolve é o Espírito Santo. É uma manifestação trinitária. Então a igreja bizantina diz assim na liturgia: vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciasse ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai, né? Do amor do Pai. É a manifestação, a epifania ali do amor, da glória do Pai. Tá bom? Aí, os dois últimos tópicos aqui, tem no número 557, 558, fala da subida de Jesus a Jerusalém. Jesus que chora sobre Jerusalém, né? Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Decidiu de verdade, né? Lucas diz isso, né? Firme decisão de ir para Jerusalém, subir para Jerusalém, né? E daí tem, por fim, a entrada messiânica de Jesus em Nazaré, que a gente celebra todo ano, né? O domingo antes da Páscoa, né? Que é o domingo da entrada de Jesus em Jerusalém, mas também o domingo da Paixão, né? Que inicia a nossa Semana Santa. Então, mais uma vez eu aconselho, olha aqui para você, mais uma vez eu aconselho, quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, o livro Jesus de Nazaré, de Bento XVI, a segunda edição. O segundo volume, né? Vai falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Vou ler aqui o número 560. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei, Messias, vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa. Tá bom? Depois tem aqui o resumo dessa parte que vocês podem ler. No próximo encontro a gente então vai falar sobre começar a falar sobre a paixão de Jesus, né? Então, aquele artigo do credo que diz: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. A gente vai começar a ver isso aqui, que é um pouquinho longo, tá bom? A gente vai gastar um tempinho. Tá bom, amados irmãos? Então ficamos por aqui hoje. Agradeço a todos pela participação, tá bom? Tem gente mandando algumas perguntas, eu vou tentar responder. Algumas já está sendo respondida aqui, mas talvez a gente separa e fala delas especificamente para ficar mais fácil, né? Agradeço a todos, né, por nos acompanhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você. Até a próxima.